Essa, essa é uma percepção que eu observo mais com relação a pessoas idosas. E como que, acho que, né, há duas observações nisso. A questão é de como que a gente percebe, né, as coisas e o tempo. Então, vou dar um exemplo. Eu tinha minha avó e eu me relacionava com ela, conversava bastante com ela, eu via muito ela. E tinha vezes que ela repetia a história. Ela contava a mesma história. E eu já tinha ouvido aquela história. Mas eu não impedia ela de contar. Então aqui é a questão da percepção. Sempre que a gente conta, né, uma história, sempre pode ter algum elemento diferente ali. A história ela é a mesma, mas nós estamos em um processo de mudança constante. Então se você lê um livro, quando você voltar a ler esse livro, talvez você vai ter percepções ali diferentes. A mesma coisa de um filme. Quando você assiste filme repetidas vezes, pode ser que, né, as outras vezes você consiga ter percepções que na primeira vez não teve. Então, a gente está o tempo todo ali nesse processo de mudança, de transformação. Isso acontece com todos nós. Então, sempre que ela contava a história repetida, sempre tinha alguns elementos novos. E mesmo porque eu interagia com aquela história. Eu sempre me trazia alguma curiosidade diferente e eu fazia alguma pergunta. E ela sempre trazia alguma coisa nova. Então a história nunca era a mesma. Nunca era a mesma contada. Então assim como os meus ouvidos nunca eram os mesmos também. Esse é um ponto. O outro ponto que para mim não é menos valioso é a questão do tempo. Mesmo eu ouvindo ali repetidas vezes a história, né, que ela contava, hoje, se eu quiser ouvir, eu não consigo mais. Eu não consigo mais ouvir as histórias que ela contava. Então, às vezes a gente pode, né, ficar tentando, né, ficar chateado, aborrecido. De novo, né, ouvindo essa história. Já contou milhões de vezes. É, só que pode chegar um tempo, e ele deve chegar, em que essa história pode não ser mais possível de ser ouvida por aquele narrador, por aquela narradora. Por você não estar aqui, por ela não estar mais. O momento da história é único. Cada momento é único. Esse momento nunca mais vai voltar. Você não vai conseguir vivê-lo novamente. Então aproveite. Aproveite. Mesmo que a sua avó, sua mãe, conte a mesma história, é sempre a única vez que ela vai contar. Pode ser que chegue um momento, e muito provavelmente vai chegar, que você não vai conseguir mais ouvir essa história por ela, por essa pessoa. Então aproveite seu tempo. Aproveite seu tempo com essa pessoa que decide partilhar um pouco da história dela com você. Porque vai chegar um momento que você não vai ter mais ele.